Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma das aplicações mais importantes na indústria. Se não fossem esses componentes, jamais a indústria teria evoluído a esse nível. Na verdade, no contexto geral, a eletrônica ela fez com que a tecnologia e muita coisa, né, no nosso meio evoluísse e facilitou muitas coisas, né, para que as coisas acontecessem de forma muito rápida, muito inteligente, muito automática. Mas a indústria é uma grande prova disso aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns componentes muito importantes na indústria. São esses componentes, esses dispositivos aqui. Né? Aqui a gente tem alguns sensores, né? Sensores indutivos, sensores capacitivos, sensores fotossensores, né? Sensores que eles funcionam a partir de uma emissão de luz e a partir dessa emissão de luz ele recebe uma resposta em função do corte do foco da luz. No caso aqui, ó, esse tipo de sensor aqui é um fotossensor, ele emite uma luz e aí você tem um refletor, uma placa reflexiva que vai dar um retorno para esse sensor e em função disso ele vai perceber a existência de um corpo na sua frente. E com essa percepção vai ser processado esse sinal eletrônico vai ser enviado para um PLC, para um controlador lógico programável, e aí você vai atuar uma carga, vai acionar alguma coisa ou vai dar o comando em algum dispositivo, né? Aqui, ó, eu tenho um sensor indutivo. Para que serve um sensor indutivo? Qual é o papel dele? O papel dele é detectar peças metálicas. E quando como eu uso um sensor indutivo, eu posso usar esse sensor para várias aplicações na indústria, como por exemplo, perceber a posição de um transportador, observar, fazer leitura de uma estrutura metálica para tomar a decisão de fazer um movimento, de ligar um motor, e N coisas, né? Tem várias formas, várias coisas para você aplicar. Qual o princípio de funcionamento do sensor indutivo? O sensor indutivo é um dispositivo eletrônico em que na sua extremidade aqui, ó, nessa área aqui, ele vai emitir um campo eletromagnético. Você vai ter ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, quando eu insiro um material metálico, né, nesse campo eletromagnético, ele vai deformar esse campo eletromagnético e aí a parte sensora vai enviar um sinal para a parte interna eletrônica do sensor, fazendo com que aqui saia um sinal elétrico, mandando o comando em função da chegada de uma parte metálica aqui no seu campo de atuação. Isso aqui do ponto de vista prático, do ponto de vista de ligação, do ponto de vista de conexão, do ponto de vista de interligação eletroeletrônica, né, com a parte de controle, não tem muita complexidade, né, mas a princípio aqui eu estou falando para vocês só dos tipos de dispositivos sensores que tem na indústria. Já isso aqui, ó, é um sensor capacitivo. Como é que funciona o sensor capacitivo? É diferente do sensor indutivo. O sensor indutivo ele só detecta cargas indutivas, né? Cargas que têm características metálicas. Já o sensor capacitivo ele pode detectar corpos que não tenham apenas característica metálica, né? O que acontece? Esse aqui vai funcionar com fenômeno capacitivo, ou seja, aqui ele vai emitir um campo elétrico diferente do campo eletromagnético. Aqui você vai ter um campo elétrico. Uma vez a mão ou qualquer outra parte, né, chegando aqui no campo de detecção desse sensor, vai deformar o campo elétrico, ele vai pegar essa deformação, vai processar eletronicamente e vai mandar um sinal na saída, acionando alguma carga ou mandando um sinal para um controlador lógico programável. Então aqui está as simbologias, né? Que está a simbologia propriamente dito, os sinais, né? O tipo de sinal e o tipo de contato. Desse caso aqui desse sensor, é um sensor de 3 fios, onde você tem o COM. E na verdade esse aqui ele seria um sensor de 4 fios. Como é que a gente leria ele como um sensor de 4 fios? Aqui, ó, para esse cara funcionar, esse sensor indutivo ou capacitivo ou qualquer um tipo de sensor, ele precisa ser energizado. Por quê? Você precisa energizar a parte eletrônica dele para ele poder processar as informações. Então, naturalmente, ele vai ter 4 fios. Por quê? No caso desse aqui, né? Porque esse aqui, ó, ele tem um sensor, ele tem um contato NA e um contato NF. Ele vai funcionar com um comum e quando ele muda de status, ele abre um contato e fecha outro. Então ele tem 2 contatos disponíveis NF, né? NF e NA. Porém, além dos 2 contatos, né, que são os condutores que são responsáveis para levar os sinais, ele tem o COM, que é o 0 volts, que corresponde ao 0 volts que vai alimentar ele, e o mais, que é o 24 volts. Então esses sensores eles são geralmente entre 3 e 4 fios, porque ele precisa do cabo do 0 volts, do mais, que é o positivo de alimentação, e do retorno. Se ele for um sensor de 4 fios, é porque ele tem essas duas propriedades aqui, ó.
NA-NF. E segue esse mesmo raciocínio para todos os outros tipos de sensores, né? Aqui é um fotoelétrico que ele emite o sinal, mas ele não precisa de uma placa reflexiva. Uma vez esse sinal sendo deformado, quando passar algum corpo na frente dele, ele vai detectar mudando seu estado. E o princípio lógico aqui que eu falei para vocês sobre a questão de energização e os contatos auxiliares, também segue o mesmo princípio do sensor indutivo. Basicamente, os sensores eles só vão mudar o tipo de sensibilidade, ou seja, como é que eles fazem a detecção. No caso, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um sensor que ele emite luz através do quê? De um fio de fibra ótica, né? E aí existe uma comunicação, tá aqui, ó, os dois pontos de comunicação, tudo aqui, praticamente aqui duas agulhas, e aqui ele vai estar emitindo uma luz, e essa luz ela tem que estar exatamente alinhada, um ponto com o outro aqui. Uma vez você cortando, certo? Esse campo de detecção, cortando essa luz, ele vai entender que apareceu aqui um corpo. E ele vai detectar esse corpo e vai mandar a informação necessária para que a ação aconteça em função da detecção. Então isso aqui é um sensor de fibra ótica, né? Onde ele emite uma luz e essa comunicação tem que estar bem alinhadinha aqui, ó. Tem que estar bem alinhadinha um com o outro aqui, ó. Isso aí.